Olá, meus amigos, tudo bem? Firmes e fortes, nosso último bloco de hoje, dando prosseguimento à parte de porcentagem. Não esqueça que a próxima aula também porcentagem de novo. Põe na telinha aí a nossa sexta questão, uma belíssima questão, porque trabalha tanto o conceito de porcentagem como o conceito de razão. E aí, novamente, ele pede o percentual da relação, e aí você pode fazer aquela suposição. Beleza? Então, vamos lá, firmes e fortes. Então, dois funcionários concursados, lotados em certa repartição pública, sabe-se que a razão, olha que coisa legal, a razão. Quando eu digo razão, é uma divisão entre dois números racionais, entre o número de homens e de mulheres. Nessa ordem, é 1,2. Então, funcionários concursados. Então, vamos fazer aqui a primeira etapa. HC, MC é igual a 1,2. O que eu posso dizer que 1,2 é a mesma coisa que 12 sobre 10, isso mesmo. Um 1,2, 12 sobre 10. Aí, ou seja, HC tem direito a 12 partes e MC tem direito a 10 partes. Eu comentei com vocês que se vocês quiserem, vocês também podem simplificar. Não podemos? Podemos. Por 2, ficaria 5 ou 6 sobre 5. Mas vou deixar assim. Então, HC, 12 partes. Esse HC é homens concursados. Mulheres concursadas, 10 partes. Então, nós montamos aí a primeira relaçãozinha do contexto. Pronto. Põe na telinha. Aí, se 88% dos funcionários da repartição são concursados, e aí fica martelando uma relação. Qual é o total de funcionários da repartição? Não sabemos. Sabemos apenas que 88% dos funcionários são concursados. Então, relativamente ao total de funcionários, a porcentagem de funcionários concursados do sexo, pronto. Ele quer o percentual da relação. A questão é sobre porcentagem. E ele quer o percentual da relação simples. Eu posso atribuir um valor. Então, ó. Total. 100. Esse 100, por suposição, 88% dos funcionários são concursados. Então, ó, 88% de 100, 88 sobre 100 vezes 100. Que é igual a 88. Então, trabalhando com aquela base 100, nós temos 88 o quê? Concursados. Então, o total é 100. Desses 100, 88 são concursados. Só que eu preciso descobrir o percentual dos homens concursados e o percentual das mulheres concursadas. Então, eu sei que o total de concursados é igual a 88 por suposição. Vem comigo. E eu tenho isso aqui.
Eu sei que os homens concursados, eles possuem 12 partes e as mulheres concursadas possuem 10 partes. Aí eu vou para a nossa fórmula Bombril. Total 88, porque estou falando de pessoas dos funcionários concursados. HC 12 partes e MC 10 partes. Então está aí a nossa relação. Vamos aplicar a fórmula Bombril. O total dividido pela soma das partes. O nosso 4 aí é o nosso coeficiente de proporcionalidade. Ou seja, cada uma parte corresponde a 4 pessoas. HC tem 4 partes. Então, os homens concursados é igual a 48. Então, eu tenho 48 homens concursados e eu tenho 40 mulheres concursadas. E aí, essa questão derrubou muita gente numa relação simples e que deixou passar despercebido. E qual foi a relação que nós passamos, Bruno? Põe na telinha. Olha só. A sua relação de porcentagem relativamente ao total, e ele falou relativamente ao total de funcionários. Então, por exemplo, o que eu tenho que saber? Esse 48 em relação a 100, o número 48 em relação a 100, representa quantos por cento? O 40 em relação a 100 representa quantos por cento? Essa era a pergunta. E aí muita gente não trabalhou com 100, calculou 48, tomando como base 88. Só que ele não quer o percentual dos concursados. Ele quer o percentual do sexo concursado com base ou referência dos 100. Então, ó, a sua base é o número 100. E OBS 48% de 100 é o próprio 48. Ou seja, toda vez, e eu digo a vocês toda vez, que a sua base corresponde a 100, o percentual de 100 é igual ao número absoluto. Então, 48% de 100 é igual a 48. 22,5% de 100 é igual a 22,5. Então, por isso que eu posso afirmar, e eu só posso afirmar nesse caso, que a base é 100, é que os homens concursados, eles representam 48% do total. Porque 48% de 100 é igual a 48. E as mulheres concursadas representam 40% do total. E eu só posso fazer essa relação de avisar, de informar a vocês que o valor absoluto, ou seja, o número, ele é igual ao percentual da relação apenas porque a nossa base, a nossa referência é o 100%. Ou, desculpa, é o número 100. E qualquer percentual sobre o 100 é o próprio número, como eu coloquei aí na observação. Então, nós acabamos de descobrir que os homens concursados em relação ao total de pessoas, que nós escolhemos por suposição 100, corresponde a 48, e as mulheres concursadas em relação aos 100, 40%. Então, só dar uma paradinha aqui para meus amigos copiarem na primeira etapa. E segunda, dá aquele pausezinho especial e copia. E aí põe lá na parte final. Então dá aquela paradinha especial e copia. Põe na telinha.
masculino está compreendido entre 45% e 52%. Essa é a nossa resposta. Deixa lá. O masculino 48%, e 48% é um número que está compreendido entre 45% e 52%. Então eu recebi na época vários e-mails, Bruno, mas por que eu errei? E aí ficou esse detalhezinho, essa atenção nessa situação. Deixa eu só apagar aqui o quadro. Enquanto isso, vocês podem dar uma lida na nossa 7ª questãozinha de hoje. Considere que, do custo de produção de determinado produto, uma empresa gasta 25% com a mão de obra e 75% com a matéria-prima. Se o gasto com a mão de obra subir 10% e o matéria-prima baixar em 6%, o custo de produto aumentará, baixará, permanecerá inalterado, e aí? Veja que ele quer o percentual da relação, porque ele está falando aumentou tantos por cento, reduziu tantos por cento. Então vamos primeiro fazer uma suposição. Vamos supor que o custo, já que ele não informou, seja R$100. Então eu gasto R$100. Desses R$100, a mão de obra ela vai ficar com 25%. 25% de 100. E aí, 25% de 100, 25 sobre 100 vezes 100, que é igual a 25. A matéria-prima corresponde a 75% de 100. Porque nós trabalhamos aí com custo de R$100. Não precisa calcular, mas vamos lá. Corta 75. Então, na verdade, a nossa mão de obra custa R$25 e a nossa matéria-prima custa R$75. Então, essa é a relaçãozinha que nós temos aí. Põe na telinha. E aí vamos agora aos fatores envolvidos. Então, ó, custo de produção, gasta 20%, 25% com a mão de obra e 75% com a matéria-prima. Então, a primeira relação é mão de obra subiu 10%, ou seja, a mão de obra (10% de aumento). E aí aquela mesma história, desculpa ser chato com vocês e repetitivo. Vou pegar o número que eu tenho como referência da mão de obra, que nós encontramos que foi o 25, e desses 25 vamos jogar 10% em cima deles. Então vem para cá, ó, a mão de obra, 25, tá vendo? Então esses 10% de aumento será calculado sobre os 25. Então colocar aqui, 25. 10%. Então, 25 mais 1 vezes 25, 25 sobre 10. 25 mais 2,5. 27,5.
Então a mão de obra agora vai passar a custar R$ 27,50. Põe na telinha. Cuidado agora, porque a matéria-prima ela não vai aumentar, a matéria-prima vai baixar, ou seja, vai ter uma redução de 6%. Então, só para a gente se basear aqui, para a gente já ir no caminho só, a nossa base, nossa referência da matéria-prima é de quanto? R$ 75. Então, vamos passar para lá. Matéria-prima 75. Então, 6% de redução. Está aqui. % de redução. Aí o que acontece? Você tem 75 menos 6% de 75. Então, 75 menos 6%, 75 menos 75 vezes 6. 450 dividido por 100. Então, 75 menos 45 por 10, eu tenho que ter um número após a vírgula. 70,5. Então, chegamos que a matéria-prima agora passa a custar 70,5. Beleza? Então, ele quer saber o custo do produto. Vamos só voltar aqui rapidinho. Nós iniciamos com quanto? Com 100. A mão de obra passou a valer quanto agora? 27,5. A matéria-prima, 70,5. Então, ó, vou matar aqui. No início, foi 100. No final, mais 70,5. E aí, 98. Então, se eu tinha 100, né? Vou até botar assim, melhor. Pra vocês entenderem, né? Que na verdade é o final menos inicial. Então, eu perdi 2. Eu gastava 100, agora passei a gastar 98. Então, ela sofreu uma redução de 2%, e eu posso fazer essa relação de redução de 2% porque a minha base é 100. O único motivo que permite fazer esse contexto aí é porque a minha base, a minha referência é os 100. Só por isso. Deixo isso bem claro para vocês. Só por isso. Não esqueça, só posso afirmar que o número absoluto, ou seja, que 2 é igual a 2%, porque eu tenho como base, como referência, o número quem? 100. Então, eu passei para 98, eu sofri uma redução, ou seja, baixou em R$2 ou 2%, porque a nossa base, a nossa referência é o número 100. Põe na telinha. Considere que o custo de produção de determinado produto, vamos marcar a letra C, baixará em 2%. Então, a nossa resposta correta, a alternativa de letra C, de casa. No embalo, eu gostaria que vocês dessem uma lida, vocês aí de São Paulo, fazer os concursos TJ, essas coisas.
Nossa oitava questão, bem legal. Deixa eu só apagar aqui rapidinho. Em um concurso para escrevente, 40% dos candidatos inscritos foram eliminados na prova de língua portuguesa. E a prova de conhecimentos em direito eliminou 40% dos candidatos restantes. Essas duas provas eliminaram do total de candidatos inscritos. Então nós temos duas situações aí. Olha só. Primeira situação, a prova de português, cortou 40% dos inscritos. Então, vou botar aqui sua cozinha ali, para vocês pegarem melhor. Então, em concurso para escrevente, 40% dos candidatos inscritos foram eliminados na prova de línguas, ou seja, 40% do total. Então, vou botar aqui. Na primeira etapa, foi embora 40% do total. Então aqui, na primeira etapa, foram embora 40%. Agora o cuidado que vocês têm que ter agora. Põe na telinha. Porque na de conhecimentos em direito, eliminou 40% dos candidatos restantes. E aí nós temos que ter o quê? Cuidado. OBS. O total, 100%. Se já foi embora 40%, 60% é o resto. Ou seja, o que ainda temos ainda. Então, esses 40% que eu vou retirar sobre quem? Sobre os 60%. Porque na segunda etapa não foi 40% do total. Na segunda etapa foi 40% do restante. Então, ó. Vezes 60. Corta o zero. Então, nós temos 24%. Então, em relação ao total, foram retirados 24%. E é isso que nós temos. Em relação ao total, foram retirados 24%. Então aí, meus amigos, final aqui. (40) mais 24 da segunda etapa, foram retirados 64% dos candidatos. Ou seja, 64% dos candidatos voaram da prova. Põe na telinha. Então aí, essas duas provas eliminaram do total de candidatos inscritos 64%. Ele até foi legal com você, porque ele nem colocou... Não. Ele colocou a letra B. Deixa eu pegar aqui. Ele colocou aqui a maldade aqui na letra B, porque você poderia pegar 40 mais 40, 80... Então reprovou 80%. Mas aí que você tinha que ter cuidado, ó. Ainda falei muito isso. Cuidado com essa relação restante. Porque você exclui o total da relação. Então esses 40% é sobre o que restou. Beleza? Tranquilos? Então a resposta correta aí
É a alternativa de letra C. Por gentileza, põe aqui rapidinho. Meus amigos, dão aquela paradinha especial para vocês, na verdade, copiarem. Queria, pessoal, agradecer a você estar aqui de novo ali na sua casa. Matamos a nossa 8ª questão da aulinha de hoje. Se vocês observarem aí, o material tem várias questões, é porque na próxima aula a gente vai fazer mais questões sobre isso e estudarmos operações comerciais e aumentos sucessivos. Então, novamente, queria agradecer a todos pelo carinho, pela atenção, pelos e-mails. Já viram aí que eu já comecei a colocar em dias os e-mails de vocês, as dúvidas de vocês, e podem perguntar qualquer besteirinha. Eu aprendi uma coisa nessa minha caminhada. Não existe pergunta besta. Existe um besta que não pergunta. Então não fique com dúvida, pode ser uma besteirinha qualquer, mas o importante é não ficar com ela não ficar te incomodando. Beleza? Então, pessoal, encerramos aqui a nossa 15ª aula, diretamente de Recife, a 16ª também de Recife, e eu te espero na nossa 16ª aula do nosso mega curso de Matemática do Zero.